já esteve junto algumas vezes também. Quem achou Marcos capítulo 4, diz amém. Amém. Marcos 4 e o verso 35. Deus tem uma palavra que vai trazer quietude ao seu coração essa noite. Marcos capítulo 4 e o verso de número 35 nos diz assim: e naquele dia, sendo já tarde, disse-lhe Jesus: passemos para a outra banda. E eles, deixando a multidão, levaram consigo, assim como estava, no barco. E havia também com ele outros barquinhos. E levantou-se grande temporal de vento, e subiam as ondas por cima do barco, de maneira que já se enchia. E ele estava na popa, dormindo sobre uma almofada. E lhe despertaram, dizendo: mestre, não se te dá que pereçamos? E ele, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar: cala-te, aquieta-te. E o vento se aquietou, e houve grande bonança. E disse-lhes: por que sois tão tímidos? Ainda não tendes fé? E sentiram grande temor, e diziam uns aos outros: mas quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Quem pode dizer amém? Amém. Se assenta adorando, se assenta dando glórias ao nome do Senhor. Eu preciso lembrá-los pelo menos 3 coisas. Nós precisamos acreditar que a palavra de Deus, ela é mais penetrante do que uma espada aguda de 2 gumes, que vai até a divisão da alma, das juntas e medulas, e é apta para discernir os segredos do coração. Isso significa que ela tem uma capacidade de fazer uma varredura, mas também não apenas varrer e trazer à tona, mas ela tem o poder de curar-nos. Temos que ter consciência também que toda vez que nos aproximamos de Deus, a partir da sua palavra, todo aquele que aproxima-se do Senhor, aproxime-se sabendo que Ele existe e que Ele é galardoador daqueles que o buscam. Todo aquele que se aproxima de Deus, saiba que Ele conhece antecipadamente cada necessidade e cada anseio do coração. E é importante que se diga que Ele não tem compromisso com os meus caprichos. Os meus caprichos eu tenho que dar conta de mantê-los e sustentá-los, né? Mas as minhas necessidades, Deus as suprirá uma a uma para a glória e louvor do seu nome. Eu tenho certeza de que também nós não sairemos daqui da mesma maneira. Sairemos seres humanos melhores. E algumas vezes o lugar onde Deus reserva para a gente viver essa mudança radical não nem sempre é um lugar de quietude. Sabe, eu tenho uma vida muito agitada. Eu vim dormir para o carro. E eu gosto de vir como assim, que eu deixo sempre dormir um pouco na viagem, porque é muita correria. Mas é no meio das agitações da vida, no meio das perplexidades, que você percebe e sente o braço todo-poderoso do Senhor estendido sobre a sua vida. O capítulo 1, capítulo 2 são capítulos pedagógicos do Evangelho de Marcos. E neles Jesus está ensinando o que é o reino de Deus de uma perspectiva pedagógica. Mas quando chegamos ao capítulo 4, Jesus toma uma decisão radical, uma mudança radical com o seu grupo de discípulos íntimos. Ele diz o seguinte: chega de apenas pensar no reino de Deus como algo muito profundo, muito inteligente. Eu vou ensinar a eles o que é o reino de Deus na prática. E ele leva eles para o meio de uma tempestade. O lago aqui é o lago de Genezaré. É um lago que tem sim um fenômeno que ocorre algumas vezes por ano, e que os pescadores que trabalham, a maioria dos discípulos que estão aqui, nasceram, cresceram e aprenderam a extrair as suas riquezas e suprimento das suas famílias desse lago. E é nesse lugar comum, quem está me ouvindo diz amém. É nesse lugar comum a eles que Deus irá espantá-los, que Deus irá se revelar como um Deus assombroso. Sabe por quê? Porque muitas vezes Deus precisa nos levar às águas profundas, aonde a gente tem certeza de que não dá conta de permanecer vivo sozinho ali, mas a gente não perece, porque Ele está conosco. E esse capítulo ele tem pelo menos 5 princípios, você quer aplicá-los na sua vida. O primeiro princípio dessa passagem bíblica é que é o próprio Deus que algumas vezes nos chama e nos leva para o meio das tempestades da vida. Sabe? Se Deus levou o seu próprio filho, a Bíblia diz que o Espírito Santo levou ou conduziu Jesus ao deserto.
Deus tem um único filho sem pecado, nenhum sem sofrimento, porque o sofrimento amadurece, o sofrimento produz crescimento, e o sofrimento expurga de mim tudo aquilo que não é da natureza do reino. A gente se acostuma a viver e conviver com algumas coisas. Deus tem tempo de decidir arrancá-las, assim como é bom quando Deus arranca, porque não é só a gente que é curado no processo, quem está ligado a gente também. Quando Deus cura um sacerdote, a família toda é tocada e abençoada. Quando Deus está no ministério, não é apenas a igreja local que é curada, a comunidade do seu entorno também sente o impacto da cura de Deus. E eu quero declarar sem nenhum medo, mas com toda a ousadia do Espírito, deste lugar aqui emana a palavra de Deus que cura. Tem gente doente nesse bairro? Tem. Diga a eles que venham aqui nas quartas-feiras, porque nas quartas-feiras, nas quintas, nos domingos de manhã, no domingo à noite, em qualquer reunião, pode ser uma reunião casual, apenas para agradecer por uma coisa simples: Deus pode curar. Deus faz isso com alguns homens do Antigo Testamento. Deus chega para um homem chamado Abrão, que ainda não é Abraão. Abraão diz: sai do meio da tua terra, do meio da tua parentela, e vai para uma terra que eu te mostrarei. Hebreus capítulo 11, versículo 8 diz que Abrão, crendo, saiu sem saber para onde ia, crendo que Deus era poderoso para guiá-lo. Fé na Bíblia, fé não é uma bola de cristal, não é a capacidade de prever o amanhã. Fé é a disposição da alma de confiar e colocar o pé sobre o vazio. O primeiro pé eu coloco, o segundo Deus sustenta. Fé é uma entrega radical para além daquilo que eu consigo dominar. Fé é abrir mão dos domínios das coisas. E o que Jesus está fazendo? Jesus está levando os seus discípulos para o meio da tempestade, porque no meio da tempestade ou a fé aparece ou quem está ali morre. Mas eu vim declarar para você que você não vai morrer no meio desse processo. Você vai sair melhor e maior para a glória de Deus. Deus chega para Abraão e diz: Abraão, sai. A palavra sair, quem está me ouvindo diz amém. Essa palavra sair, eu gosto de repetir, ela é poderosa. Ler em língua hebraica significa o seguinte: Deus está negociando com Abraão. Deus está dizendo: se você ficar, você vai ser só Abraão, é pai de muitos, mas se você sair, você vira Abraão, pai de multidões. Sabe, nós temos medo às vezes de sair do lugar cômodo. A gente diz assim: eu conheço isso aqui, isso aqui é confortável, mas é no desconforto que tem crescimento. É no deixar se guiar por Deus que a gente vai a lugares novos. É deixar se guiar que Deus nos leva a águas antes nunca navegadas. Se você ficar, você vai herdar o lugar de sacerdote do seu pai. Se você sair, você vai ser o pai da fé. Se você ficar, você vai herdar algumas posses. Se você sair, em ti serão benditas todas as famílias da terra. Eu abençoarei os que te abençoarem, eu amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. E sabe o que Abraão fez? Abraão saiu para tornar-se Abraão. Tem momentos que a gente tem que tomar decisões, e isso faz com que a gente produza, creia e agarre-se à fé. A fé é a proposta de Deus de nos fazer correr riscos. Deus não vai me levar para lugares acidentados para me matar, nem para me ferir. Não, Deus me leva para que eu confie nele. Irmãos, que coisa boa. Eu vi a história de um ateu que estava fazendo uma escalada, e em dado momento uma das suas cordas arrebentou, e ao arrebentar-se, sabe o que ele disse? Ele ficou de cabeça para baixo do frio, daquela escuridão terrível, e ele disse: Deus, se tu existe, me dá uma prova agora. E ele ouviu uma voz: corte a corda. Corte a corda. Ele não cortou. No outro dia encontraram o corpo dele congelado. Ele estava a 1,5 metro do chão. Mas como estava no escuro, ele não creu. A fé é isso: lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o Toda vez que Deus me colocar diante de algo que vai desafiá-lo a crescer, tenha certeza, isso é uma expressão do amor de Deus. O amor paterno faz com que os filhos não permaneçam infantis, mas se tornem adultos maduros, capazes de ouvir a sua direção.
fez dentro daquilo? Ele viu todos rirem dele fazendo piada. Ele chegou perto do banco e disse: você não cresce mais, mas eu continuo crescendo. E ele escalou esse monte depois 16 vezes e chegou ao topo. Escute, a gente não pode se definir por uma experiência de fracasso. Ninguém é fracassado. Fracasso é uma experiência que nos obriga a refazer e fazer melhor. Eu gosto de pessoas que me fazem desafiar-se. Eu tive um professor na faculdade e eu fiz um trabalho de produção de texto científico e eu direi pobre, ele era pastor luterano. E eu fiquei feliz para vir lá para a turma. Ele chegou para mim e disse: por que você está brilhando Cristo dentro da minha turma? Eu falei: como assim? Eu direi brilhar logo. Ele falou: eles não têm a mente de Cristo, vai e faça de novo. Eu fui, fiz, tirei 10. Eu falei: vou receber uma elogio do alemão. Eu disse: conhece a passagem bíblica, fizesse tudo certo, ainda continua sendo servo inútil. Eu falei: o que você vai dizer assim? Você não tem espaço para orgulho. Desafios maiores virão, desafios maiores virão, desafios maiores virão. Sabe por quê? Porque quando a fé cresce no coração, ela é maior do que o luto, ela é maior do que a perda, ela é maior do que a crise financeira. Ela nos faz continuar acreditando aquilo que a Bíblia diz: a tristeza pode durar uma noite, a tristeza pode durar uma noite, mas a alegria virá pela manhã, a alegria de Deus virá sobre os nossos lares. Mas para isso Deus nos leva a essas experiências. Deus nos manda correr risco. De Deus chega para Abraão e diz: sai, e ele saiu. O segundo princípio dessa passagem, quem está me ouvindo diz amém. Amém. É que o fato de Deus estar no meu barco, de Jesus estar no meu barco, não impede que as tempestades da vida me alcancem. Por 12. Eu não fiz pedido nenhum. Jesus, acontece. Essa é a dinâmica maravilhosa da igreja. Você ri e chora, e você não tem ideia do que vai acontecer até o final desse culto. Jesus, que coisa boa. O segundo princípio dessa passagem bíblica é o fato de que Jesus está no meu barco não impede que as tempestades da vida me alcancem. Do contrário, elas vêm justamente para mostrar que quem está no meu barco é maior do que as tempestades. Jesus chega para o discípulo e disse: passemos para a outra banda. Irmãos, olha aqui para mim. Nenhum judeu navegava nesse lago a partir do 16º quilômetro. Ele tinha 26 quilômetros. Era terra proibida, ficava a região de Gadara, uma terra pagã. Do outro lado desse lago ficava um portal que os gregos chamavam de portal do inferno, né? Por onde supostamente os demônios subiam e desciam. E Jesus olha para os discípulos no meio de uma embarcação pequena e de uma tempestade e diz: não temam, ó pequeno rebanho, porque apronte é o Senhor vos dar o reino, e as portas do inferno nunca prevalecerão contra a igreja do Deus vivo. Onde houver 2 ou 3 reunidos, tem igreja reunida. Onde tem igreja reunida, o cabeça da igreja está presente, e aonde o cabeça da igreja está presente, tem cura, tem renovação e tem crescimento de Deus chegando na tua vida. Por quê? Porque esse outro lado ficava uma terra pagã e eles eram proibidos de ir para lá. Mas eu acho engraçado que Jesus não desiste dos discípulos difíceis. E Jesus não desiste de quem desiste de si mesmo. Pedro nega Jesus e vai para esse lugar. E ele atravessa, ele cruza limites e ele vai para uma região pagã. Ele sabe que nenhum judeu põe o pé ali. Ele disse: aqui eu sepulto a minha chamada e ninguém vem aqui atrás de mim, nenhum judeu. Mas a Bíblia diz que Jesus vai caminhando sobre as águas, se encontra com Pedro e diz: Pedro, apacenta a minha igreja. Jesus não desiste da chamada que ele deu a você. Você pode ter desistido, mas aquilo que ele deu a você, ele vai fazer crescer, ele vai fazer frutificar. Vontade de parar, a gente sempre cansaço. Todo mundo tem. Não estou falando de cansaço físico, estou falando de cansaço vocacional. O texto diz que Jesus estava tão cansado que ele dormiu. E ele dormiu no meio de uma tempestade. E a gente aprende desse texto que, entenda uma coisa, irmãos,
Existe uma palavra bíblica para tempestade. Essa palavra seria a palavra grega seismos. De onde vem o sismo? O especialista que estuda justamente a perturbação da terra, dos mares, etc. Mas a palavra que Marcos usa aqui, ela só aparece uma vez no Novo Testamento. É a palavra lax. O que ele está dizendo? Ele está dizendo que alguma coisa fora do comum, fora do padrão, fora do fenômeno da natureza está em andamento. Está deixando claro, literalmente, que essa tempestade é maior do que um vento comum chamado vento pagão. Os judeus chamavam isso de vento pagão, porque esse lago ficava no meio de uma depressão geográfica. Ele vinha fora de Israel e ele levantava ondas, 2, 3, era muito comum. Os discípulos, quando viram isso aí, estavam habituados, mas o que está acontecendo aqui é maior, é algo totalmente novo, singular, algo único. De repente é o que está acontecendo com você. Você está dizendo, pastor, a prova que eu estou passando agora, nunca passei, mas eu lhe asseguro, quando você estiver passando outras, você dirá, essa me preparou para todas as outras. Ela se tornou um divisor de águas na minha vida. A grande prova de que você não vai morrer nessa situação é que você está aqui vivo. E a quantas tempestades você já sobreviveu? Quantas vezes você chegou na praia junto com os gestores da embarcação e já tinha a sua vida dada por perdida, mas você está dizendo como José: diga ao meu pai Jacó que José está vivo. Está vivo, está vivo, para a glória de Deus. Então observe o que está acontecendo aqui. É algo fora do comum, mas Jesus está no barco. E o terceiro princípio dessa passagem é que o texto diz que levantou-se um grande temporal de vento, de modo que subiu as ondas por cima do barco, de maneira que já se enchia. Enquanto isso, Jesus estava dormindo. Eu conheço, talvez para mim, como pesquisador, o autor que melhor retratou essa passagem não foi nem um teólogo, não foi nem um exegeta, nem um intérprete, foi um pintor holandês chamado Rembrandt. Se alguém gosta de pintura, sabe quem é. Esse pintor, ele retratou os discípulos como que vomitando em ser comum para pescadores. E do outro lado, Jesus dormia tranquilamente. Escute, o contato com água, e trabalhar nessa outra no tempo, produz ronco. Quando você está muito cansado, há uma probabilidade de você roncar naquele dia. Então, não estou ferindo o texto em deduzir. De um lado, você vê pescadores desesperados. Porque daqui a pouco eu vou explicar a palavra de Italim. Ela descreve algo, só tem uma palavra da língua portuguesa que descreve, que é uma palavra chamada síndrome do pânico. Eles estão possuídos de um medo terrível, eles estão conflitos. Hoje é o nosso fim, a gente vai ser sepultado nessas águas. Enquanto há discípulos e pescadores desesperados, prestes a ser comidos pelo mar que os alimentou e os nutriu, mas que agora está sob a operação de forças espirituais, do outro lado você vê alguém roncando. Qual é o princípio, pastor? Quem está no centro da vontade de Deus pode se dar ao luxo de dormir no meio das tempestades da vida. Porque o guarda de Israel não dorme, nem tosqueneja. O Senhor está conosco e o Senhor é vivo e poderoso. Então o texto bíblico diz que os discípulos vão até Jesus. Olha aqui para mim, eu preciso que você me acompanhe. Eu estou explicando o texto. Isso gera fé em você. Não é sentimento, gera fé. A capacidade de agir a partir do que está escrito. Porque a fé é o firme fundamento. Você vai crer que Deus está agindo aqui. O texto diz que um deles vai até onde Jesus está e começa a tentar acordá-lo. A gente imagina que seja algo do tipo: gente, acorda, gente. Mas não é. Esse texto foi escrito para romanos. É um texto violento em tudo que diz. Eles estão gritando: ei! Acorda! Sabe por quê? Porque em águas tranquilas todo mundo é elegante. Agora, no dia da adversidade, que Deus permite vir à tona quem eu sou de verdade, meu desespero, os meus gritos, a minha angústia. E ele não está indiferente, ele está no barco, mas está esperando o momento certo de agir. O texto diz que ele diz: levanta-te, faz alguma coisa. E é interessante que o texto bíblico diz que Jesus se põe de pé. E o se põe de pé aqui não é isso aqui, tá?
Não é estar sentado no meio do barco e levantar-se. Acho que é isso sim, faz parte. O texto de original é resolver algo que eu resolvi. Nossa, quem cria algumas situações da minha vida que parece que ela está de cabeça para baixo é Deus. Para de achar que é um diabo que está tentando me destruir. Você está na escola pedagógica, você está na escola de Cristo. Cristo decidiu que você vai crescer. Cristo decidiu que você vai amadurecer. Por isso que Ele permite essas situações. Pastor, mas onde é que entra o diabo? O diabo é só um instrumento da vontade soberana de Deus. De vez em quando Ele permite até ele bater na sua porta, mas não deixa entrar. Pode até dar uns gritos e acordar você, mas em paz me deitarei e tranquilamente dormirei, porque quem vela pelo meu sono é o Senhor. Escute, o guarda de Israel não dorme, o guarda de Israel não tosqueja, ele vela pelo seu sono, e quando você está dormindo, ele está trabalhando por você. Eu estou aqui pregando, e olha que eu estou sentindo pelo Espírito de Deus. Deus está trabalhando por mim agora, numa reunião lá em Camboriú. Eu não sei o que está acontecendo, nem quero saber. Eu sei que se Deus está me defendendo, é causa ganha. Porque eu estou no Espírito é sério. Eu estava pregando essa velocidade, mas eu ouvi o que eu acabei de falar. Meu sentido se abriu e eu vi uma reunião agora mesmo. Deus está lá pelejando por mim, pela minha casa, está pelejando por você e pela sua casa. Nesse exato momento, você que tem questões da justiça, às vezes Deus coloca, está lá o advogado ou um juiz, está lá jantando, de repente ele está jantando com uma pessoa que tem uma capacidade aguda de tocar a sensibilidade dele, e ele se lembra sem razão alguma da sua questão. Não é sem causa alguma, é o Deus que governa a história trabalhando com o seu povo. É impressionante que eles dizem: mestre, não se te dá que pereçamos, faça alguma coisa. E Jesus, diferente dos discípulos, ele vai à raiz das situações. Jesus não fica perdendo tempo com conversa fiada. Jesus diz: mar, aquieta-te, vento, acalma-te. Eu desafio qualquer pessoa aí na viradeira do Réveillon e dizer: mar, se acalme em nome de Yara, se acalme em nome de Iemanjá. Não se acalma, porque as águas, sejam dos rios ou dos mares, só reconhecem a voz daquele que as criou. E a Bíblia diz que ele estabeleceu limites e elas não vão além daquilo que ele colocou. Este universo está regido por leis de um Deus sábio e perfeito, e em alguns momentos ele quebra, suspende essas leis para produzir milagre, 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 milagre na tua vida. Glória! Eu creio. Ele faz isso. E o texto diz que ele, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar: cala-te, aquieta-te. Escute uma coisa: com a fúria do mar, Jesus foi brando e educado. Aquieta-te, acalma. Mas com os discípulos não. Se você pegar esse texto original, ele está dizendo assim: o que foi, pessoal? O que está acontecendo? A fé de vocês está dando uma queda? Não, ele diz assim: seus incrédulos! Ele está dando, é Marcos, quem está falando aqui é Marcos. Marcos não vem arrugando, não, Marcos é gaúcho. Se ele fosse nordestino, é coisa de couro, curto e grosso. Marcos está dizendo que Jesus diz assim: seus incrédulos, até quando eu estou com vocês? O que Jesus está falando? Você pode perguntar: meu Deus, mas que falta de sensibilidade, esses homens acabaram de escapar da morte. Não é, é porque assim como eles, você também não prestou atenção no que você leu. Marcos capítulo 4, versículo 35, Jesus disse: passemos para a outra banda. O que tinha fazendo? Não precisava ninguém acordar, era só ficar de pé
e dizer: vento, nos foi dado uma promessa, nós vamos chegar ao outro lado. Existem dois tipos de tempestade. Existem as tempestades pedagógicas, são aquelas que Deus mesmo orquestra. Ele começa e ele encerra, e delas eu nunca saio do mesmo tamanho, eu saio melhor para a glória do nome dele. Mas existem tempestades que são afrontas satânicas, e a Bíblia diz que elas não podem ir além do limite que está estabelecido, porque Deus não tenta ninguém acima das suas forças, mas com a tentação Ele enviará o escape. Deus está enviando escape para a tua vida. Você não vai morrer nessa situação, você não vai perecer. Eu tinha tantas coisas para pregar aqui, eu não abri nem o sermonário. Deus falou: é isso aqui mesmo. Então, se é isso, a palavra profética para a tua vida. O vento está soprando, mas o vento não está te levando para a morte, está te levando para a terra firme. Uma das maiores mentes da engenharia náutica se reuniram para confeccionar o maior transatlântico da história, o Titanic. Na viagem inaugural, o capitão, pegando uma garrafa de vinho francês envelhecido, Chardonnay, disse: nem Deus afunda o Titanic. Na viagem inaugural de Londres para Nova York, afundou. 2000 anos antes, Deus convidou um homem que não entendia bolufas de engenharia náutica, não sabia nada, nunca tinha feito nem um barquinho, nada. Construiu uma grande embarcação, e essa sobreviveu ao dilúvio. Qual é o princípio? Aquilo que Deus constrói junto comigo. Aquilo que Deus constrói junto comigo é a prova de tempestade. As pessoas olham assim: mas por que não cai? Por que não dá errado? Por que ninguém consegue barrar? Não é nós, é quem está conosco. E quem está conosco é maior, é maior. Se você veio aqui para adorá-lo e você está no meio da tempestade, adore mesmo no meio da tempestade, porque adorador em águas tranquilas está soprando por aí. Mas adorador no meio da tempestade é como Paulo e Silas, estão encarcerados, todo mundo está tentando fugir dali. Sabe o que Paulo e Silas diz? Vamos adorar! Vamos adorar! E sabe o que aconteceu? Você sabe. Você sabe. O anjo veio buscar. O que você precisa quebrar a grade? Sabe, na hora certa, aonde você está nessa situação, e virá ajuda celestial, alguém irá vir buscar pela mão. Sabe por que eu me lembro disso? Porque eu trabalhei um tempo no campo, eu estava num contexto de perseguição tão grande que eu achei que ia morrer. E Deus falou comigo de madrugada: estou mandando alguém para te ajudar, para te socorrer. E veio um presidente conversando lá do outro extremo do Brasil. Veio no culto e disse: quero falar com vocês. Vai pegar uma comissão. Virar para quem disse: Deus me disse que é para você para aqui, para ficar comigo por 6 meses, para me poupar. E eu fui, e foi escape de Deus. Escute, na hora que você não der mais conta, Deus me tira do cenário e me coloca sob os cuidados de alguém que pode me proteger. Deus faz isso. Olha a leveza que tem essa palavra. Deus está dizendo: isso sai do coração. Sou eu quem comando todas as coisas. Todavia, as tempestades elas estão diretamente relacionadas àquilo que chamamos de experiência de fuga. A focação, muitas vezes, ela está no meio da tempestade. E todos nós conhecemos a história de Jonas. Se eu fosse resumir a história de Jonas em 4 frases, seria: capítulo 1, eu não vou. Capítulo 2, está bom, eu vou. Capítulo 3, eu sabia que eu não deveria ter vindo. Capítulo 4, eu estou aqui. Mas mesmo assim vai. E é no meio da tempestade que se dá o coração dele. E eu me lembro que quando eu cheguei em Camboriú, a minha chamada ela começou no meio da tempestade. Eu trabalhava como enfermeiro, como cuidador já há quase 5 anos. E eu não queria me envolver com o ministério. Eu queria pregar de vez em quando desce. Não, eu queria ficar pregando direto. Mas aí Deus mandou uma tempestade, né? Qual foi a tempestade? O meu paciente morreu. Eu era cuidador dele, e de repente eu liguei para um amigo, para o Correio do Brasil. Eu falei: oi, Emílio, é o seguinte, estou desempregado, vou casar dentro de poucos dias e preciso de um emprego. Tem uma vaga aí no Correio? Tem. Só que ele, crente também, falou assim: você, engraçado, é que eu me lembrei de uma frase do Billy Graham quando você me pediu a vaga. Eu falei: que frase? O diabo tem sempre um barco disponível para todo aquele que quer navegar para longe da vontade de Deus.
Não sei que você está fugindo você, mas essa fuga não vai durar muito tempo. Não dura mesmo. Não dura. Sabe por quê? Porque você pode fugir até os confins do mundo, mas se Deus disse que é você que Ele vai usar, Ele vai lhe restaurar. Eu não sei se foi isso aqui, mas repetir não tem problema. Repetição é uma pedagogia favorita, né? Eu vou ensinar cearense, e o filho crente, que será crente, o avô crente, o bisavô crente, todo mundo crente. Eu não quero ser crente, eu quero beber cachaça. Eu quero ser desmantelado. E foi trabalhar com vocês e eu vou fazer. Quando ele chegou lá, se reunia à noite naquele escuro no meio da mata, um monte de homens. Alguém tem uma piada, as piadas mais baixas, mais feias. Aí alguém sabe um versículo? Ninguém sabia. Aí ele citava o versículo. Alguém sabe um hino? Ele cantava. Aí pensava que ele chorou de 100, 200 homens de choro. Daqui a pouco ele estava com uma congregação, tinha mais ou menos 300 homens. Ele foi até o Jonas Câmara, lá em Manaus, e disse o seguinte: não sou crente, não quero ser crente, mas acontece que a gente se reúne aqui para lugar, eu estou citando a Bíblia para eles, cantando os hinos, escrito uns textos, mas eu não quero saber disso aqui. Isso aqui é para o senhor. Então o senhor manda o pastor. E o pastor Jonas, no marido do bicho, falou assim: eu estou falando agora com o pastor. Aleluia. E hoje ele é um grande pastor, eu que prego lá e vi ele. Está lá pregando, sabe por quê? Porque a nossa fuga tem data de validade. A gente acha, meu Deus, essa tempestade é uma prova concreta de que essas águas vão me levar para tão longe de Deus, que ninguém acha mais nem o meu corpo acha. Sabe por quê? Porque você não se perde e você é um localizador. Ele nos selou com o Espírito Santo. Você não se perde no olhar de Deus. O seu nome está escrito nas palmas da mão do Senhor. Foi Ele quem te escolheu, foi Ele quem te separou. Ele está dizendo: esta tempestade não é para te matar, ela está quase chegando ao fim, e eu estou me revelando para você. Você já descobriu que eu paro tempestade, que eu acalmo o vento, mas o que eu quero é acalmar o seu coração. Levante a mão. Mandou la barra subir na calma fogo, a barra se mandou na sé. Ei, o Senhor está neste lugar. Marca da guerra, e